Olá, você que está acessando aí o site do Colégio Nacional, está no lugar certo, porque agora você vai conferir aí os comentários da prova hoje do segundo dia do Enem, da área de linguagens, códigos e suas tecnologias. Meu nome é Wagner, sou coordenador da área e vamos aí analisar um pouquinho junto com esses professores. Temos aqui o professor São Nunca, de espanhol, para trazer a sua visão sobre a prova, o professor Hugo também, e aqui do meu lado o professor Ademar, Boa de noite, português. pessoal. E o Oliveira, de Artes e Literatura, tá? Vamos começar aqui batendo um papo um pouquinho com o professor Ademar para sentir como foi essa prova, né, Ademar? Nós que entramos lá para fazer a prova, sentimos o clima, o que aconteceu lá dentro. Aqui nós temos, professor Ademar, antes de você mencionar um pouquinho, qual foi o nível de dificuldade dessa prova, né, que vocês mesmos montaram. Nós tivemos aí 22 questões aí de nível fácil, 12 questões de nível médio e 6 questões de nível difícil. Ademar, como foi essa prova, essas questões aí que envolveram a parte de português? O que você tem para falar para a gente? Boa noite, pessoal. Boa noite, Wagner, nossa equipe aqui, que está sempre, né, unida aqui em favor, principalmente agora em relação ao Enem, né? A equipe tem que estar coesa. E dizer assim que ficamos satisfeitos, Wagner, tá? Uma prova que eu acho que contemplou tudo aquilo que nós trabalhamos, moçada, e vocês são prova vivas disso. Questões, parece que o Enem pegou um norte, pegou um ritmo, o Wagner, que a gente comentava com você. Pelos números que você acaba de mencionar, dá para a gente perceber tranquilamente que foi uma prova seletiva. Você vê que não foi, se a gente pegar médio e difícil, foram 18 questões, certo, e fáceis 22. Quer dizer que está havendo um equilíbrio, moçada, entre as questões fáceis e médio para difícil. Então, mais do que nunca, é uma prova seletiva, Wagner. Essas questões difíceis, elas foram longas ou elas exigiram realmente um pouco mais de conteúdo, de trabalho, de reflexão do aluno, Ademar? O nível da dificuldade que nós apontamos aqui, Wagner, foi no nível da dificuldade da interpretação. Porque, às vezes, assim, apareceram duas questões que eram, sim, questões que parece que o enunciado estava um pouco truncado. Então, sim, além disso, tinha a questão da inferência. Certo. Ele não era só uma questão textual, tinha a questão da inferência. E isso só para que todos entendam, um aluno lendo a questão, ele tinha que analisar, ele poderia, pelo bom senso, acertar a questão? Nem todas. Você fala dessa de nível difícil? Sim, essas que você mencionou que exigiam um pouco de inferência por parte do aluno. Não, porque agora parece que o Enem, nessa tomada dele aqui, deu para a gente perceber, moçada, que o Enem, assim, não colocou aquela questão que simplesmente colocaram algumas de nível fáceis, mas simplesmente se você lia e você tinha a resposta. As questões essas, principalmente tendendo para o difícil, o nível difícil, eram questões de que você precisava de acionar seu conhecimento de mundo lá fora, aquilo que estava posto textualmente. Então, sim, uma de tecnologias da informação, e uma inclusive, aquela lá dos pezinhos lá, que você fez a prova também, nós todos fizemos a prova, entramos fazer a prova aqui. Aquela questão de que o menino tinha que saber de um dito popular, de quem é vivo sempre aparece, e eles fizeram uma paródia do dito popular que nós tanto trabalhamos na nossa reta de chegada. Se a gente caminha um pouquinho, Ademar, a abordagem de conteúdo da prova aí, né, das 40 questões aí, tirando a língua estrangeira, que envolveram aí literatura e português em si, 2 exigiam somente conteúdo. O que isso quer dizer, Ademar? Quer dizer que as que exigiram conteúdo puro foram 2 questões de gramática. Foram 2 questões, uma questão relacionada à coesão textual, uma questão de retomada, da retomada anafórica dos elementos, e uma questão relacionada, deixa eu ver se eu me lembro, Wagner, aquela relacionada... Uma de coesão textual. Acho que teve uma de artes também que falava sobre o quadro Guernica, que era essencialmente de conteúdo também. Aquela de artes, na realidade, assim, quando a gente coloca aqui conteúdo puro, são só 2 que a gente consegue visualizar. Certo. Essa de artes aí e essa dos referentes, né? Mas todas estavam sempre unidas, algumas mais, outras menos, um conteúdo junto com a interpretação. Um conteúdo junto com a interpretação. Certinho. Para a gente finalizar essa parte aqui, se fala muito em interdisciplinaridade, de todas as questões, né, tirando aí linguagens e códigos, tirando aí a questão da língua estrangeira, nenhuma teve a interdisciplinaridade.
É uma tendência do Enem, Ademar? Eu acho que é uma busca do Enem, tá? Uma tendência do Enem. Hoje, acho que não é tendência, é algo que se verifica nas questões do Enem, mas para o futuro eu penso que deve ser uma saga deles, visto que os próprios PCNs, que é o que norteia a nossa educação no Brasil, promove a interdisciplinaridade. Então, assim, eu acho que eles ainda não conseguiram dar esse norte, mas para o futuro tende a ser. Perfeito. É o meu pensamento. Ademar, muito obrigado. Você pode ficar aqui conosco também. Vamos trazer o professor aí, a Oliveira, para comentar um pouquinho como que foi essa prova de literatura, das questões aí, relacionando com as questões de artes também, linguagem corporal. Professor Oliveira, no caso, como você observou essa prova? O aluno ele tinha que conhecer algumas obras para responder às questões, enunciados muito complexos. Qual que é a sua análise dessa prova aí que envolve artes, literatura e linguagem corporal? Ok. Bom, especificamente, a princípio não. O aluno não tinha que conhecer nenhuma obra em específico. Quando a gente fala conhecer uma obra, conhecimento do enredo, do movimento literário, dos personagens, estrutura narrativa em específico. Mas é claro que pressupõe que todo aluno que termina um terceiro ano hoje no Brasil deva conhecer as principais obras, e essas principais obras estavam previstas no Enem. Então, se nós fizermos aqui uma panorâmica histórica, por exemplo, do século XIX, nós temos a Luiz Azevedo Cortiço, uma questão super interessante que linkava, fazia uma conexão muito rica com a dança popular brasileira, em contraste com a dança lusitana, no caso o fado. Depois nós entramos no início do século XX, uma questão brilhante com Noel Rosa, um compositor famoso brasileiro aí na década de 20. Né? Foram duas questões, né, abordando realmente esse compositor. Exato. E nós entramos também no século XX com Manuel Bandeira, né, um grande escritor, talvez um dos mais renomados poetas da nossa literatura. João Cabral de Melo Neto. João Cabral, já avançando um pouco mais. Guimarães Rosa, o Grande Sertão Veredas, uma questão lá também bacana. E aí nós vamos pegando escritores. Gilca Machado, inclusive uma questão difícil, que exigia do aluno conhecimento específico do movimento simbolista, que é o movimento final do século XIX. Que usava algumas características do modernismo. E também características modernistas. Eu poderia falar, então, que essa prova de literatura, ela teve como foco central aí os tempos modernistas em si? O Enem focou aí nos autores modernistas? Eu acredito que sim, no século XX em específico. Como tem sido as tendências aí ao longo da prova do Enem. E agora está se abrindo um pouco mais para os outros séculos, né? E já começamos aí no século XIX, focando o Cortiço, em outros Enems também tivemos Machado de Assis. Agora, voltando numa questão que é importante, apesar de as obras literárias não terem sido cobradas em específico, o aluno, a gente sentiu uma prova mais vertical. Quando eu falo vertical, um pouco mais difícil, na literatura, talvez as questões mais complexas, artes e literatura em códigos e linguagens, porque exigiam conhecimentos prévios, de literariedade, capacidade interpretativa de nível mais aprofundado, né? Questões sobre funções da linguagem, noção de poesia, de intertextualidade dentro da prova, o que é um ponto interessante. E já que você tocou na questão de artes, as questões, assim, no caso, analisando a prova lá dentro, gostei muito das questões de artes, mas elas foram um pouco difíceis. Acredito que o aluno também deve ter sentido um pouco de dificuldade ao fazer as questões que envolvia o quadro Guernica. Sim. E outras manifestações. Você concorda com essa análise aí? Que as questões foram um pouco mais puxadas, realmente? Aliás, nós temos aí um grande arquiteto brasileiro que deve estar muito feliz, né? Aliás, sempre vamos render homenagem a ele, que é Oscar Niemeyer. Tivemos aí o Palácio da Alvorada, as colunas, né, do Palácio da Alvorada sendo retratadas, discutidas, e concordo em gênero, número e grau. A prova de artes foi uma prova bastante complexa. O nível de dificuldade é bastante relativo, dependendo da formação desse aluno nas escolas. Hoje as escolas têm cada vez mais inserido programas ligados à arte, né? À educação corporal também, à linguagem corporal, que também tivemos algumas questões que, ao meu ver, mais inteligentes do que em questões anteriores, mais bem estruturadas, principalmente no campo da saúde, incorporando, inclusive, questões dentro das obras literárias, remetendo esse universo do campo da saúde, das questões sociais. Então, acredito que é uma prova que conseguiu interligar bem isso daí. Depois eu quero fazer uma crítica e fazer algumas sugestões para as futuras provas ligadas a códigos de linguagem, especificamente a literatura. Tá certo. Gostaria de agradecer aí um pouco o comentário que o professor Oliveira nos trouxe. Tá? É possível perceber um grau de satisfação com a prova, até pela exigência que ela acabou aí, no caso, demonstrando. Vamos agora fazer uma análise
mudar um pouquinho esse foco aí para a parte de língua estrangeira, né? Nós tivemos aqui, no caso, na parte de língua estrangeira, né, professor Hugo, aqui o professor Hugo de inglês, nós tivemos aí uma análise que gira da seguinte maneira. Das 5 questões, né, o Enem acabou repetindo o que foi no processo do Enem de 2010, uma vocês consideraram aí como sendo de nível fácil, 3 de nível médio e uma de nível difícil, tá? Você gostou realmente das questões? Um exemplo, como que veio o enunciado e realmente as alternativas, elas vieram em português, isso facilitou a vida do aluno? Facilitou. Gostaria que você comentasse um pouquinho sobre isso. A prova não fugiu do que foi proposto, né? Essa é a segunda prova de inglês no Enem, né? A primeira não fugiu, a segunda prova agora nossa não fugiu do que foi proposto na primeira prova, ou seja, os enunciados vieram todos em inglês, os textos em inglês, né? Os enunciados em português, o que facilita muito a vida do aluno. E ele trouxe uma estrutura, 5 questões, 5 temas diferenciados, o que facilita ainda mais o aluno, porque um texto somente e 5 questões dificultaria que o aluno tem que ficar buscando o texto. Aqui não, aqui eu tenho um pequeno texto para cada pergunta, e isso facilita muito a vida do aluno. O que eu achei legal na prova de inglês, e você pode me corrigir se eu estiver errado, o que é possível perceber é o seguinte, as questões muito curtinhas, né? Veio também lá o quê? A linguagem não verbal, que em 2 questões, praticamente o texto eram 2 figuras, e isso facilitou muito. E os assuntos interligados com o cotidiano do menino. Né? Então, eu achei assim, a prova de português em sentido muito positivo. É essa a sua visão também? Sim, isso facilita muito a vida do aluno, né, como já havíamos dito, as tirinhas, né, as charges, né, até mesmo para a gente trabalhar isso em sala de aula é muito fácil, que chama muita atenção do aluno, né, e assim, o que ele trouxe, que eu achei interessante citar também, o que ele trouxe que na primeira prova ele colocou a letra de uma música, novamente ele trouxe a letra de uma música, novamente repito, trabalhar música em sala de aula é muito bom, muito fácil, e também ele está trazendo sempre textos da revista Speak Up, né? E fica aí a dica, né, de leitura para a revista Speak Up, que facilita, que ajuda no aprendizado da língua inglesa. Hugo, só para a gente caminhar um pouquinho, abordagem de conteúdo aí, praticamente a equipe considerou que nenhuma questão tem interdisciplinaridade. Bem rapidinho, qual a leitura que você faz disso? Bom, o que o aluno precisava para resolver essas 5 questões da prova de inglês era simplesmente o conhecimento de vocabulário, certo? Não teve nenhuma questão gramatical, que de certa maneira até facilita, e questões simplesmente de base interpretativa, né? Com um vocabulário rico em inglês, o que é feito dentro da sala de aula, né? Ele conseguiria, sem problema algum, resolver essa provinha de inglês. Então, perfeito. Certo? Então, inclusive, trouxe também a questão do Bob Marley, aí, fazendo uma prova muito bonita legal, de inglês para os alunos. Para a gente fechar a língua estrangeira, tá? Temos aqui do meu lado professor, grande professora aí, São Nunca. Um abraço para a galera aí. Para bater um papo conosco aí, né, sobre a questão do espanhol. Vamos dar uma olhada nos números primeiro. Vamos. São Nunca, nível de dificuldade também. Eles mantiveram ali, né, 5 questões de 2010. Foi. Nível de dificuldade, 5 questões de nível médio, São Nunca. Falam para nós, o aluno realmente não teve vida tranquila nesse Enem? Que fez espanhol? O Wagner, foi assim, uma prova muito boa, eu coloquei nível médio, o nosso aluno está acostumado a ler o texto, e realmente eu achei essa prova maravilhosa, porque foi a proposta do Enem, que seria usar a língua estrangeira como instrumento de informação. E aí o nosso aluno está acostumado a ler texto. Tudo bem que foi uma prova que faltou uma charge, uma música, né? Você percebeu que foram textos. Mas eu sempre digo para o aluno, quem lê texto, lê. Esse é o meu ponto de vista. Lógico que a charge, você tem um jeito, nós trabalhamos muito, o nosso aluno sabe disso, mas eu achei muito legal os textos, eu gostei muito. Eu vou ser muito sincero, eu senti falta assim, de uma imagem na parte de espanhol. Quando eu vi a parte de inglês com 3 imagens e nenhuma de espanhol, eu achei que o aluno tinha que ler um pouco mais também, né? Você colocou aqui abordagem de conteúdo, praticamente também nenhuma questão exigindo somente conteúdo, mas interpretação. Interpretação pura de texto. Interpretação pura de texto, bastaria o aluno olhar, não depende de questão de gramática, de pronome, de artigo, de verbo, nada. Então o aluno lia os textos, que eram muito bons, né? E marcava a questão certa aí com muita tranquilidade. Então, perfeito. Então, assim, nós gostaria de convidar todos para retornarem aqui, né?
gostaríamos de finalizar esse comentário aí de linguagens e códigos. O nosso desejo é que você realmente consiga, né, e alcance aí o resultado que você está buscando, tá? Você pode ter certeza que você foi muito bem preparado e vai alcançar o objetivo que você tanto almeja. Gostaríamos de agradecer a todos aqueles que não vieram aqui fazer o comentário, mas que participaram arduamente dos comentários aí nos bastidores, tá? Um grande abraço, gente. Muito obrigado a vocês. Valeu. Grande abraço a todos. Valeu.